Oi, amados, novamente aqui de volta, né? No segundo vídeo de hoje, a continuação do vídeo, hoje, dia 2 de abril de 2019. Bom, eu estava lendo, né, Jeremias 7, eu encerrei o primeiro vídeo com Jeremias 7. O que nós precisamos entender é o seguinte, amado, Jeremias, ele vinha da parte de Iarro. Só que ele também falava de Terrom, é isso que a gente tem que entender. Então, vou voltar aqui, que agora eu vou ler uns capítulos com vocês, para vocês entenderem e ficarem claro. Desculpa aí o barulho, tá, amados? Caiu uma caneta aqui, tá? Deixa eu botar aqui assim, opa, perfeito. Então, para vocês entenderem o seguinte, peraí, sim, tá bom, tá ótimo. Acho que assim tá bom, né? Isso, acho que assim tá ótimo. Então, amados, para vocês entenderem o seguinte, veja bem. Vou só ler só até aqui para vocês entenderem, tá? Que o Jeremias, o profeta Jeremias, ele não estava falando da parte de Terrom. Ele falava sobre Terrom. Veja, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Iarro. Iarro enviava anjos, ou então até mesmo às vezes Iarruxa, né? Poder falar. Mas mais era da parte de... Os anjos vinham da parte de Iarro e da parte de Iarruxa para falar com os profetas. Fique atento à porta do templo do Senhor e proclama esta mensagem. Assim, ele está falando a porta do templo, que é de Salomão, templo de Jerusalém, não o templo de Salomão. Então aqui, ó. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, ele não está falando que Iarro é o Senhor dos Exércitos, mas ele está dizendo que assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Corrija sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confie em palavras enganosas. Aqui já é Iarro falando. Ele está dizendo tanto de Terrom quanto de Iarro, porque tem dois deuses, mas ele veio falar da parte de Iarro, e não da parte de Terrom, entendeu? Mas ele está falando dos dois deuses. Eu não vou ler de novo, porque no primeiro vídeo eu li esse capítulo para vocês. Então aqui eu gostaria de ler Isaías, para vocês verem quem é Iarro. Veja bem, aqui o profeta Isaías também vinha falar da parte de Iarro, tá certo? Então aqui, Isaías 1, eu estou na Bíblia Nova Versão Internacional. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, ou seja, e Arruxalaém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escutam a terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura, do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Ou seja, desprezaram o separado, né, de Israel. Ou seja, que está falando abandonar o Senhor. Por quê? Porque eles foram para um outro Deus que é Terrom, né? Verso 5. Por que continuarão sendo castigados? Porque insiste na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados, vergonhas e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aqui ele está falando que o povo ele está sendo maltratado porque ele está adorando a Terrom no lugar de Iarro. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês, devastado como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Veja o que Terrom ele fez com o povo adorando a Terrom como se fosse Iarro, e Terrom causou males ao povo, porque Iarro não causa mal a ninguém. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes de Gomorra. Aqui, o Senhor dos Exércitos com certeza é Terrom.
Tá certo? Aqui, ó. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse Senhor dos Exércitos poupou porque Yahweh não permitiu que Terrom destruísse todo o povo. Por isso que está dizendo aqui, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado, porque o Senhor dos Exércitos é Terrom, tá? Não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Governante de Sodoma, ouça a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escute a instrução do nosso Deus, tá certo? De nosso Yahweh, olha só. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bode. Por que ele está falando isso? Para que me oferecem tantos sacrifícios? Porque Yahweh nunca pediu. Isso é para Terrom. Só que as pessoas estavam fazendo como se fosse para Yahweh. Tá certo? Pergunta o Senhor, ou seja, pergunta Yahweh. Para mim, chega de holocausto de carneiro, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pudessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Aqui é Yahweh falando, porque Yahweh nunca pediu sacrifícios. Ele nunca pediu morte de nenhum animal. Aqui, ó. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornam-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderam as mãos em oração, estenderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Olha isso. Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Quais são as suas más obras? Sacrifício de animais, são obras. Né? Parem de fazer o mal, parem de matar animais em sacrifícios. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz Yahweh. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Obedecer em relação ao quê? Em relação a fazer o bem ao órfão e à viúva. É isso que ele está falando, não é dar sacrifícios, fazer cultos solenes, assembleias solenes em templos, feitos por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita. É isso que ele está falando. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Olha isso, por que ele está dizendo isso? Se resistirem e se rebelarem, ou seja, se continuarem na prática que Terrom quer, serão devorados pela espada, mas não porque Yahweh devora pela espada, mas porque o próprio Deus Terrom, que é a morte, que devora. É que mata, e não Yahweh. Vejam como a cidade fiel se torna prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, aqui ó, por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me envergarei dos meus inimigos. Aqui ele já está falando de Terrom. Veja. Como as pessoas não estão seguindo, não defendem os direitos dos órfãos e tomam conhecimento da causa da viúva e seguem a Terrom, aí está dizendo: por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, ou seja, Terrom, o poderoso de Israel, que é Terrom, tá certo? Que é ele tem poder de destruir, não é o poderoso verdadeiro, porque o poderoso é Yahweh.
Aqui, ó, Terrum, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Aqui é Terrum falando. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Aqui já é Iarro. Restaurarei os seus juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados, que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estropa, e sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Veja, isso aí é Terrum. Então, quer dizer, o profeta ele falava da parte de Iarro, mas ele revelava Terrum. Quem é Terrum? Tá certo? Então, se o povo não estava obedecendo a Iarro, andando nos preceitos de Iarro, estavam com Terrum estava enganando, e esse Terrum que se faz passar por Iarro, ele que matava, ele que destruía, ele que deixava o povo perecer, e não Iarro. Tá certo? Então aqui, ó, Apocalipse 22 foi o que eu estava falando com vocês dos profetas no vídeo 1, né? E que eu estava falando, veja bem, porque o que a gente precisa entender é o seguinte, amados. Iarro, ele falava, os anjos falavam da parte de Iarro para os profetas, e os profetas falavam aos sacerdotes, só que os sacerdotes não eram da parte de Iarro, porque os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, e Iarro nunca pediu sacrifícios, vocês viram aqui, Iarro nunca pediu sacrifícios a ninguém, Terrum que pedia sacrifício, então os sacerdotes eram da parte de Terrum, que pedia sacrifícios, e os profetas eram da parte de Iarro, tá certo? Então os profetas, eles falavam inclusive para os sacerdotes, eles falavam para os sacerdotes a palavra que os anjos da parte de Iarro transmitiam aos profetas. É isso que nós temos que entender. Então, se a gente entender isso, a gente vai entender muitas coisas, tá certo? Então, vamos ler aqui. Ah, mas que coisa chata esses anúncios, amados. Toda hora fica isso. Né? Tanto no meu notebook quanto no celular fica isso. Toda hora. Então, vamos lá. Apocalipse 22, só para vocês entenderem. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Iarro e do Cordeiro. Cordeiro é quem? Yahushua. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Iarro e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Veja isso, o seu nome estará em suas testas. O nome de quem? Daqueles que servem, que seguem, andam no caminho de Yahushua. Tá certo? E como é que estará? Na verdade, estará em nossas testas, mas na verdade já está, porque o selo, que há no selo, no entendimento, o selo dele é o quê? É o nome dele. O nome dele e o nome do filho. E como nós temos esse selo, que nós entendemos e cremos que o nome do Pai é Iarro e o nome do Filho é Yahushua, ele nos deu um nome, e ele já nos chama pelo nome que ele nos deu, nós temos o nome dele, assim como o Filho tem o nome do Pai. O nome do Pai é Iarro, o nome do Filho é Yahushua, tá certo? Então aqui, ó, eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Iarro os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Iarro dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui está falando dos profetas, não está falando dos sacerdotes.
Tá certo? Os profetas, ó. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tenho as ouvido e visto, caio aos pés do anjo que me prostou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou seu servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Yahweh. Aqui está falando de profeta, não está falando de sacerdote. Então diz, aqui ó, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. Ou seja, continue o separado a separar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alvo e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães. Quem são os cães? São os falsos profetas, ou seja, são os sacerdotes, porque os sacerdotes vieram da parte de Terron, amados, não vieram da parte de Yahweh. O único sacerdote que veio da parte de Yahweh, que é sumo sacerdote, é Yahushua, que nunca pecou. Ele é o sacerdote, ele é o único pastor, e ele se ofereceu um sacrifício por nós. Ele não precisou de oferecer sacrifício para pedir perdão pelos pecados dele, porque ele nunca pecou. Então ele é o sumo sacerdote, tá certo? E ele se ofereceu por nós. Por quê? Porque os sacerdotes, eles na antiga aliança, eles ofereciam sacrifícios em ofertas por ele, sacrifícios assim, para pedir perdão pelos pecados dele, porque eles pecavam, e pedia também, e oferecia sacrifícios e aspergiam sangue no povo para pedir perdão dos pecados do povo. Ou seja, os sacerdotes pediam perdão pelos pecados dele próprio, porque eles pecavam, e pedia perdão pelo povo. Só que Yahushua, ele nunca pecou, então ele ofereceu a si próprio como sacrifício. Tá certo? Então, ele como sacerdote, ele é o único sacerdote, sumo sacerdote, ele se ofereceu, porque o sacerdote que oferecia sacrifício. Só que o sacerdote oferecia sacrifício por parte de Terron, porque Terron que pedia sacrifício. Só que Yahushua, ele foi o sacerdote que se ofereceu como sacrifício, não para Yahweh, porque Yahweh nunca aceitou sacrifício de ninguém. Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas ele se ofereceu como sacrifício para todos nós, para aqueles que crê nele, ande nele. Tá certo? Porque Yahweh, ele nunca aceitou sacrifício de ninguém, nem tampouco de Yahushua. Ele mesmo em João 3,16 está escrito, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vocês vejam que Yahweh, ele não aceitou o sacrifício do Filho, mas ele deu o seu Filho, para que nós aceitemos o sacrifício dele. Mas nós aceitamos o sacrifício do Filho quando nós cremos que nós somos o templo e não vamos mais a templo, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. É isso que nós temos que entender, tá certo? Então aqui vocês vejam que ficam de fora os cães, que são esses sacerdotes, esses pastores, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Esses sacerdotes, né, esses pastores, eles praticam a mentira. Porque, amados, vejam bem o que eles falam. Esse Nicodemos aí, Augusto Nicodemos, está falando que nós temos que ir à igreja. Não, nós temos que ser a igreja. Nós somos templo do Espírito, então nós não precisamos de ir a um templo onde o Altíssimo não habita. Mas nós somos o templo. Então, aqui vocês vejam bem, eu não vou ler mais. Depois vocês até acabem de ler Apocalipse 22, mas eu só quis ler isso aqui para vocês entenderem que os profetas eram da parte de Yahweh e sacerdote era da parte de Terron. O único sacerdote
que veio da parte de Yahweh, foi Yahusha, que nunca pecou, tá certo? Ele é o único sacerdote, ele é o sumo sacerdote, tá certo? É isso que nós temos que entender. Mas os outros sacerdotes vieram da parte de Terron, não da parte de Yahweh, tá certo? Então, quando a gente entende isso, a gente compreende muita coisa. Então, para vocês verem como é que esses sacerdotes vieram da parte de Terron, tá? Eu vou ler aqui com vocês Mateus 26, tá certo? Então, aqui, ó, Mateus 26... Eu vou começar a ler, amados, a partir do verso 57, depois vocês até podem ler tudo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá certo? Então vamos lá, olha só, vejam bem, da parte 57, tá? Isso aqui está contando o seguinte, amados, está explicando quando Judas, ele traiu Yahusha, está falando da ceia, né, da Páscoa, que Yahusha, ele participou da Páscoa, que ele deu o pão e o vinho, mas isso aí ele fez a ceia, mas não foi a ceia, ele ceiou com os discípulos, e após eles terem ceiado, Yahusha pegou o pão e disse: esse é o pão, é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu corpo que é dado por vós, tá certo? Só que ali ele estava fazendo isso para mostrar no físico, tá certo? Para que os discípulos entendessem que ele iria se entregar por nós, tá certo? Mas ali ele fez isso como um exemplo do físico, de que o corpo dele seria entregue por nós, de que o sangue dele seria derramado por nós, tá certo? Então, aí tá contando a história, né, que Judas, ele beijou a face de Yahusha para poder entregar para os sacerdotes. Então vocês leiam, eu não lerei tudo para não ficar extenso, mas está falando sobre isso, está falando sobre a ceia, né? Essa ceia que Yahusha ele fez a Páscoa com os discípulos, tá certo? E depois quando Judas entrega Yahusha para ser sacrificado por nós, tá certo? Então aqui verso 27, porque eu vou ler Mateus 26 e 27, senão vai ficar muito longa, a partir do verso 57. Então aqui, ó, os que prenderam Yahusha o levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Veja bem, o Caifás era o sumo sacerdote da parte de Terron, tá certo? Veja bem o que esses sacerdotes e líderes religiosos fizeram. Vejam bem, eu estou na versão nova, versão internacional, tá bom, amados? Então vamos lá. Os que prenderam Yahusha o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Vejam bem, os mestres da lei e os líderes religiosos, tá? Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Yahusha para que pudessem condená-lo à morte. Veja quem são os sacerdotes, amados, preste atenção. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Yahweh e reconstruir, sou capaz de destruir o santuário de Deus. Ou seja, o santuário de Deus que ele estava falando aqui era o templo de Salomão, e reconstruí-lo em 3 dias, né? Ou seja, porque Yahusha ele disse assim: destruirei este templo e reconstruirei no 3º dia. E aí eles perguntaram assim para ele: mas como você vai destruir um templo sendo que demorou 46 anos para esse templo ser construído? Mas ali Yahusha ele estava falando dele próprio, tá certo? Porque ele era o templo também, era o templo do Espírito. Então, o templo dele foi destruído, que na verdade é a alma. Ele não está falando do corpo, ele está falando de alma, que nós alma que somos o templo, porque nós somos o templo eternamente, tá certo? É isso que nós temos que entender. O corpo, ele morre. Então, o corpo não é o templo, nós somos o templo. Nós, alma, somos o templo do Espírito. O Espírito habita em nós, no nosso ser, entendeu? No nosso entendimento. E o entendimento está na alma, não está no corpo. O corpo é físico, o corpo é mortal, a alma é mortal, tá certo? Então aqui, ó,
Vamos nós, para a gente voltar de novo, porque aqui eu estava falando sobre, né, quando cadê? Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitos falsos testemunhos, finalmente se apresentaram duas. Ou seja, ele está falando do templo, que ele disse que ele iria destruir o templo, que era ele próprio e iria reconstruir no terceiro dia. Ou seja, ele iria destruir ele próprio e reconstruir, ou seja, para que nós pudéssemos ser o templo, não mais ir a um templo físico, mas ser o templo, morada do Altíssimo, somos nós, pessoas, não um templo físico, onde o Altíssimo nunca habitou, certo? Então vamos lá. Que declararam, este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Aqui está falando do templo de Salomão. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yahushua, você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Yahushua permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, exijo que você jure pelo Deus vivo, e se você é ungido, o Filho de Yahweh, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Yahushua, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse, blasfemou. Veja isso, quem disse isso? O sumo sacerdote. Veja isso, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmias? Que acham? É réu de morte, responderam eles. Tá certo? Quem respondeu isso? Os sacerdotes, os líderes religiosos, junto com os mestres da lei. Tá certo? Eles responderam isso, é réu de morte. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetiza-nos, ungido, ou seja, Cristo, quem foi que te bateu? Quem fez isso? Quem fizeram isso? Esses que estavam lá, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Eles bateram. Vejam bem, então alguns lhe cuspiram, desses que estavam lá. Quem estavam lá, de novo, vocês vão ler, quem estavam lá, na casa do sumo sacerdote. Os sacerdotes, os líderes da lei, os mestres da lei e os líderes religiosos. Prestem bem atenção nisso, amados. Então alguns lhes cuspiram, esses que lhes cuspiram, que estavam na casa, lhe deram murros, outros lhe davam tapa e diziam, profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Olha isso, batiam nele, esses pediam para eles dizer quem bateu. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse, você também estava com Yahushua, o Galileu. Olha só, Yahushua, o Galileu. Não está dizendo Yahushua, o judeu, está dizendo Yahushua, o Galileu, porque ele era da Galileia. Tá certo? Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Yahushua, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Yahushua tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Aí aqui, vamos aqui de novo, amados, na continuação, vejam bem. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Yahushua à morte. Quem condenou Yahushua à morte? Os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, que fazem parte dos sacerdotes. Tá certo? E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Quem vendeu Yahushua foi Judas,
Quem comprou Yahushua de Judas, amados? Vejam, foram os chefes dos sacerdotes, tá? E os líderes religiosos. Vocês vejam bem, Yahushua foi vendido por Judas e ele foi comprado de Judas como uma mercadoria, tá certo? Para ser morto, para ser sacrificado por nós. Eles foram comprados por quem? Pelos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Está aqui, vejam bem isso. Quando Judas, que o havia traído, viu que Yahushua fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que lhes importa? A responsabilidade é sua. Ou seja, eles tiraram até a responsabilidade deles. Dane-se, a gente pagou a vocês, agora dana-se. Isso não é mais conosco. É você, o culpado foi você, não foi nós. Foi isso que eles estavam falando aqui. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Dentro da onde, amados? Dentro do templo. Saindo e foi e enforcou-se. Agora eu pergunto para vocês, esse templo é de Arão? Veja bem, os líderes religiosos e os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, tá certo? Eles compraram Yahushua por 30 moedas de prata. E depois Judas, ele foi e jogou dentro do templo. Olha isso, dentro do templo da onde? De Salomão. Eu pergunto para vocês, Yahu habita nesse lugar, amados? Olha isso. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo e foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitérios de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Como o Senhor me ordenou. Certo? Ou seja, como o Senhor quem? Que Senhor ordenou que eles comprassem o campo de oleiro? Foi Terrom, porque os sacerdotes, eles seguiam a Terrom, não seguiam a Yahu, tá certo? Então vocês vejam bem quem foi que comprou Yahushua de Judas, tá certo? Então vocês vejam que os sacerdotes, tá? Os líderes religiosos vieram da parte de Terrom, não vieram da parte de Yahu. Quem veio da parte de Yahu foi os sacerdotes, os profetas que vieram da parte de Yahu. Então aqui, amados, nós vamos ler aqui o profeta Malaquias, tá certo? Porque o profeta Malaquias, ele veio da parte de Yahu. O profeta Malaquias, ele era o profeta, e ele falava por meio de Yahu, por parte de Yahu, tá certo? Então aqui, veja bem, Yahu, ele nunca pediu sacrifícios e nem dízimo nem ofertas, tá certo? Yahu, quem pediu oferta, quem pediu dízimo foi Terrom, porque a lei veio de Terrom. É isso que a gente tem que entender. A lei veio de Terrom, tá certo? E os mandamentos vieram de Yahu, tá? Os mandamentos faziam parte do quê? Era sobre amar a Yahu de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, tá? Então, quando nós amamos a Yahu de todo o nosso ser, nós não temos outros deuses, nós não levantamos outras imagens de escultura. Por quê? Porque nós amamos a Yahu de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo que Yahushua disse: um novo mandamento vos dou. Ou seja, porque um novo mandamento, ele não disse uma nova lei vos dou, ele disse um novo mandamento vos dou. Qual é este mandamento? Amarás a Yahu de todo o teu entendimento, amarás ao próximo como a ti mesmo, que está resumido nos 10 mandamentos que ele deu, né, para Moisés, lá no monte que ele pegou e deu,
né, que ele escreveu com o próprio dedo dele, né, Yahushua escreveu, porque ele é o eu sou, né? Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, que quando Moisés falou para ele, mas como que eu vou falar para esse povo? E como é que quem que eu vou dizer? Ele disse, diga que o eu sou te enviou. E o próprio Yahushua, ele em João 8, falando para os líderes religiosos, ele disse, né? Quando ele disse assim, que nós somos filhos de Abraão. E aí Yahushua disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer o que Abraão fez. E vocês não são filhos de Abraão, porque vocês querem me matar. E aí ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então vocês vejam que quem deu os 10 mandamentos nas 2 tábuas, né, dos 10 mandamentos foi Yahushua. Então Yahushua, ele deu os 10 mandamentos por parte do Pai, tá certo? De Yahweh, tá certo? A lei quem deu foi Terron. Que Terron é um deus de confusão, e Yahweh não é deus de confusão, mas Terron, ele é um deus tão de confusão, que ele deu os 10 mandamentos novos se passando por Yahweh, e nos 10 mandamentos está, não matarás, e na lei está dizendo, se uma mulher for apedrejada, pega em adultério, vocês apedrejam ela até a morte. Entende isso? Então vocês vejam que esse Deus Terron, o Deus da confusão. Yahweh, ele não é Deus de confusão. Então, Yahweh, da parte de Yahweh veio os 10 mandamentos. E Terron deu as leis, tá certo? E o dízimo faz parte da lei. E por isso que Yahushua, ele aboliu a lei. Porque o dízimo faz parte da lei. É isso que nós temos que entender, amados. Então, eu vou ler aqui com vocês Malaquias, tá certo? O profeta Malaquias, para vocês entenderem com quem que o profeta estava falando, né? Com quem que foi a palavra do Pai, foi para quem? Na verdade, os profetas, os sacerdotes eram da parte de Terron. Então, mas só que o Augusto Nicodemos, ele está dizendo aqui, segundo ele, que Malaquias, que o Senhor estava falando para o povo, estava condenando o povo, que o povo que estava roubando, tá? Só que na verdade o Malaquias estava falando para os sacerdotes, porque o profeta, ele que falava da parte de Yahweh, por intermédio de anjos, que os anjos deviam falar para os profetas, e os profetas transmitiam um recado, tá certo? Só que os sacerdotes, estavam falando isso para os sacerdotes, não foi para o povo, tá certo? Então vamos ler aqui para vocês entenderem isso. Eu vou ler Malaquias, tá? Para vocês entenderem o livro de Malaquias, e depois eu vou fazer um terceiro vídeo voltando com o que o Augusto Nicodemos está falando sobre isso, tá certo? Então agora eu não vou voltar aqui no vídeo de Nicodemos, tá certo? Que aqui ó, no terceiro vídeo que eu vou voltar aqui na conclusão dele, tá certo, amados? Só para vocês entenderem aqui o que o livro de Malaquias está dizendo. Então vamos começar a ler o livro de Malaquias, que são 4 capítulos, tá? Esse livro. Uma advertência da palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Aqui, quem está falando? Quem está falando é Yahweh. Yahweh sempre os amou. Mas vocês perguntaram, de que maneira nos amaste? Não era Esaú filho de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, de novo, Malaquias está falando de Terron, tá certo? Mas ele não está falando da parte de Terron. Ele está mostrando quem é Terron. Tá certo? Porque quem sempre amou o povo, quem sempre amou todos foi Yahweh. Terron não ama ninguém. O amor de Terron é falso, é mentiroso. Terron não é amor. Então ele tem um amor falso. Mas Yahweh, ele é amor. Então aqui ele está falando, veja bem. Mas rejeitei Esaú. Quem rejeitou Esaú? Olha só, vejam para vocês entenderem. Eu sempre os amei, diz Yahweh. Sempre amou quem? Sempre amou a todos.
Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó. Tá certo? Mas rejeitei Esaú. Veja, quem amou Jacó e rejeitou Esaú foi Terrom. Preste atenção, amados. Malaquias aqui, de novo, eu vou explicar para vocês. Ele não está falando da parte de Terrom. Ele está falando da parte de Iarro, mas explicando quem é Terrom. É isso que nós temos que entender. Então, por quê? Porque Iarro, ele ama todos. Ele ama todos igualmente, tá? Só que nós temos mais conhecimento, ele dá muito mais a quem busca, tá certo? Ele ama todos igualmente, só que ele não é igual para todos. Por quê? Porque quem busca mais recebe mais, quem busca menos recebe menos, quem não busca não tem. Quem busca conhecimento da parte de Iarro, quem busca conhecer a Iarro e a Iarrushua, vai ter muito, vai ter. Quem busca mais ou menos vai ter mais ou menos. Quem não busca não vai ter. Iarro, ele ama todos igualmente, porque ele ama o ser humano. Tanto é que ele fez, ele e Iarrushua, os dois fizeram a nós, seres humanos, a imagem e semelhança deles. Tá certo? Só que ele ama todos igualmente, mas ele não trata todos iguais, ele trata cada um de nós conforme nós vamos buscando o conhecimento dele, conforme nós vamos buscando assim, interação com Iarro, conhecer a Iarro, conforme nós vamos nos aprofundando em Iarro, ele vai se revelando. Então ele revela mais quem busca mais, ele revela menos quem busca menos, ele não se revela quem não busca. É isso que vocês têm que entender. Mas esse Deus aqui, que Malaquias está revelando também, porque Malaquias ele está revelando tanto o Pai, que ele é amor, quanto ele está revelando Terrom, que é Terrom. Veja quem é Terrom. Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Declara quem? Aí é Terrom. E Malaquias está falando de Terrom. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Tá certo? Veja bem, transformei suas montanhas em terra devastada. Montanhas de quem? De Esaú. E as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz quem? Terrom. Aqui Malaquias está mostrando que é Terrom. Ele não está vindo da parte de Terrom, amado, mas ele está mostrando quem é Terrom ao povo. Podem construir, mas eu demolirei. Quem demolirá? Terrom, porque Terrom ele é destruidor, ele é o caos, tá? Iarro, ele não destrói nada. Iarro, ele é criador, ele cria. E Terrom, ele é destruidor, ele destrói. É isso que vocês têm que entender. Tá certo? Que nós temos que entender. Então vamos ver aqui, ó. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, assim diz Terrom. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem é que é o Deus da ira? É Terrom. Iarro não é o Deus da ira, Iarro é amor. Vocês verão com isso, com os próprios olhos, e exclamarão, grande é Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. Pergunta a quem? A vocês, sacerdotes, porque sacerdote era da parte de Terrom. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Aqui, o Terrom está falando para os sacerdotes, porque os sacerdotes, amados, o sacerdote era da parte de Terrom, entendam isso. Trazendo comida impura no meu altar, e mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Veja isso aqui o profeta está mostrando Terrom ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote era da parte de Terrom.
tá certo? Nunca foi da parte de Yahweh. Tanto que vocês viram que quem comprou Yahusha de Judas e quem mandou matar Yahusha foram os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes. Ou seja, se foram os chefes dos sacerdotes, os sacerdotes também mandaram, porque se os chefes deles mandaram, os sacerdotes obedeciam aos chefes e os líderes religiosos. Então vocês vejam bem, eram os sacerdotes e os líderes religiosos que faziam parte dos sacerdotes, tá certo? Concordam comigo? Então vejam, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentei oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aqui, ó, trazer animais cegos para sacrificar. E Yahweh nunca pediu sacrifício de ninguém, amados. Como nós lemos, quem pediu sacrifício é Terron. Aqui é Terron falando, tá certo? Terron falando para os sacerdotes, por meio do profeta Malaquias, porque o profeta Malaquias, ele está falando da parte de Yahweh, mas mostrando Terron, revelando Terron, tá certo? É isso que nós temos que entender. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos, ou seja, pergunta Terron. Tá certo? Pergunta para quem? Para os sacerdotes. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, não aceitarei as suas ofertas. Veja, fechar as portas do templo, certo? O templo, a cidade de Jerusalém pertencia a Yahweh, como eu estou explicando para vocês, que o templo que Davi se referia, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa de Yahweh. Esse templo que Davi estava se referindo era a cidade de Jerusalém, que tinha o nome do pai, Yahushalaim, certo? Só que aqui ele está falando, aqui é Terron falando, veja, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Por que ele está dizendo que não aceitará as ofertas? Porque eles estavam dando animais cegos, animais aleijados. Ele queria o melhor. Terron queria o sacrifício dos melhores animais e não os animais cegos aleijados, tá certo? Então aqui, ó, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, diz Terron. Só que aqui, volta a dizer, Malaquias está mostrando quem é Terron. Ele não está vindo da parte de Terron, mas ele está mostrando quem é Terron. É isso que vocês têm que entender. Então aqui, que nós temos que entender, né, amados? Que eu também me incluo nessa. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Ou seja, aqui pergunta Terron se ele deveria aceitar, porque Yahweh nunca aceitou sacrifício de ninguém, como eu já disse a vocês, como eu já expliquei. Tá certo? Então aqui ele está falando o Terron está falando se deveria aceitar os animais roubados, aleijados e doentes e os oferecer em sacrifício, porque Terron queria os animais perfeitos, tá certo? Então aqui, ó, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor, pergunta Terron. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. De novo, diz Terron, tá certo? Pois eu sou um grande rei, o meu nome é temido entre as nações. Realmente o nome dele é temido entre as nações, porque ele é um Deus iracundo e que mata. Então as pessoas têm medo, as pessoas não seguiam a Terron, e até hoje não seguem a Terron enganados no templo por amor,
mas segue por medo. Por Yahweh não, Yahweh é amor. Agora Terron é seguido por medo. Vocês vão ver no vídeo de Augusto Nicodemos, a continuação no próximo vídeo, vocês vão ver que as pessoas, elas têm que obedecer, não por amor, mas obedecer porque tem que cumprir ali a lei. Vocês vão ver ele falando isso, literalmente ele falando isso, tá certo? Em outras palavras, ele vai dizer isso. Então, capítulo 2, vamos lá. E agora esta advertência para vocês, ó sacerdote. Olha para quem que o profeta está se referindo, para os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos ou não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Terron, que é o Senhor dos Exércitos, está falando isso para os sacerdotes, porque os sacerdotes eram da parte de Terron. Entendamos isso. Lançarei maldição sobre vocês. Quem lança maldição? Terron. Yahweh, ele é bênção, ele é luz, nele não há trava nenhuma. Como pode Yahweh lançar maldição, amados? Vocês vejam bem que quem lança maldição é o Deus Cal, é o Deus morte, é as trevas, é o Deus trevas e não Yahweh. Tá certo? Ó, se vocês não derem ouvidos, não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, diz Terron, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Veja, quem é o destruidor? Vocês vejam bem de quem que Malaquias está falando. Qual é o Deus que Malaquias está falando, que é o Deus dos sacerdotes, que é da parte dos sacerdotes, sacerdote da parte de Terron, tá certo? Volto a dizer para vocês, Malaquias era profeta da parte de Yahweh, porém ele veio revelar quem é Terron, que é da parte, o sacerdote é da parte de Terron, tá certo? Veja, por causa de vocês eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês o excremento dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Veja isso, amados. Isso é Yahweh? Isso é Terron. Malaquias está mostrando que é Terron. E ele está falando isso. Terron está falando para os... Malaquias está mostrando Terron para os sacerdotes. Porque esse é o Deus do sacerdote Terron, como até hoje é. Esses sacerdotes, esses líderes religiosos seguem a Terron e não é Yahweh. Tá certo? Então, olha isso que absurdo. Então, vamos lá. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais. O que são os excrementos? As fezes, os cocôs. As fezes dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a aliança de Levi fosse mantida, ou seja, do sacerdote era da parte de Levi. Assim como os profetas. Só que os sacerdotes eram da parte de Terron. Os sacerdotes e os profetas eram da tribo de Levi, tá? Só que os sacerdotes eram da parte de Terron e os profetas eram da parte de Yahweh. Só que tinham alguns profetas que foram enganados também. Só que aqui Malaquias ele está mostrando Terron. Ele não está sendo enganado, ele está simplesmente revelando quem é Terron. Tá certo? Então aqui, ó. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Veja bem, a aliança é uma aliança de vida e de paz. Aqui Malaquias está falando de Terron, mas na verdade não é de vida e de paz, porque a aliança de vida e de paz é da parte de Yahweh, de Terron é só destruição. Veja, vamos voltar aqui de novo. Ó. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante de meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado.
porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca esperam a instrução na lei. Veja, devem guardar o conhecimento, da sua boca esperam a instrução na lei. Não é no mandamento, mas é na lei. A lei é de Terrom, o mandamento é de Arro. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui, ó. Quem é o mensageiro do Senhor dos Exércitos? Os sacerdotes. Tá certo? Porque os lábios do sacerdote, o sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, que é Terrom. Os profetas é o mensageiro da parte de Iarro. Tá certo? Aqui, ó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando quem aqui? Malaquias está mostrando Terrom para os sacerdotes, tá certo? Quem está sendo recriminado aqui são os sacerdotes, porque a lei veio da parte de Terrom e não da parte de Arro, tá? Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Aqui está falando de novo, isso aqui é quem? Ó? Desprezados e humilhados. Quem despreza e humilha é Terrom, diante de todo o povo. Quem que será desprezado e humilhado diante de todo o povo? Os sacerdotes. Por isso eu fiz que fosse quem? Os sacerdotes, desprezados e humilhados diante de todo o povo, tá certo? Porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Tá certo? Aqui, o profeta está falando, não somos todos o mesmo Pai, aqui ele está falando de Iarro, ó. Não fomos todos criados pelo mesmo Iarro, pelo mesmo Deus que é Iarro? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Ou seja, ainda há outros deuses, né, amados? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Olha isso. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Veja isso. Ao Senhor dos Exércitos. Tá certo? A Terrom. Até porque Iarro nunca pediu oferta em templos. Ele pedia para poder ajudar o povo. A oferta que ele pediu foi para a igreja, que são pessoas. E a gente vai ver. A gente vai ver aqui qual é a oferta que é para a igreja, que são pessoas e não templos, tá certo? Então que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, né? As aceita com prazer. Veja, quer que não aceita com prazer? Terrom, porque Iarro, ele nunca pediu ofertas, assim, nem sacrifícios, tá certo? A oferta de Iarro é outra, vocês vão ver, que são ofertas para ajudar o povo, que é a igreja, tá certo? Então vamos lá, que é a igreja que somos nós, não templos. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? Eles lhe pertencem. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência não se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, por isso tenham um bom senso, não sejam infiéis,
vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam, quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Aqui ele está falando de quem? Dos sacerdotes, veja bem. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá. Diz o Senhor dos Exércitos, virá para o seu templo. Aqui, ó, quem está falando isso aqui é Aterron. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas, refinará como ouro e prata. Assim darão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, Senhor, não mudo. Veja bem, aqui quem está falando é Iarro. Só que aqui eles devem ter colocado, diz o Senhor dos Exércitos, para confundir. Porque, amados, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que conhecer quem é Iarro e quem é Aterron. Porque os copistas, eles colocaram a tradução assim para as pessoas pensarem que Terron é Iarro. Tá certo? Iarro, ele não destrói. Iarro, ele é criador. Ele cria, ele não destrói. Então aqui quando diz assim, eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aquele que explora os trabalhadores em seus salários, que oprime os órfãos e as viúvas e priva os estrangeiros dos seus direitos. Isso aqui está falando do quê? Contra o próximo, aqueles que fazem isso contra o próximo. Então, Iarro virá com juízo, porque vai ter o juízo para todos esses que fazem as coisas contra o próximo, tá? E não tem respeito por mim. Diz, aqui não é diz o Senhor dos Exércitos, Terron, é diz Iarro, tá certo? Por quê? Porque o profeta Malaquias está mostrando quem é Terron e quem é Iarro. De fato, eu, Iarro, não mudo. Veja, Iarro não muda. Iarro, uma hora ele não é bonzinho, outra hora ele é mau, uma hora Iarro ele quer dar bênção, outra hora ele quer dar maldição, uma hora ele dá vida, outra hora ele mata. Iarro não é assim, Iarro ele não muda, Terron que muda. Terron é que ele dá a bênção se a pessoa obedece, se a pessoa não obedece ele dá maldição. Iarro ele não muda. Veja aqui, Malaquias está falando de Iarro. Ó, de fato, eu, Iarro, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Por que eles não foram destruídos? Porque Iarro não mata, ele não muda, ele é amor. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Ou seja, diz Iarro. Mas vocês perguntaram, como voltaremos? Veja isso, aqui não é de Senhor dos Exércitos, aí diz Iarro, por quê? Porque o povo está seguindo a Terron, como se fosse Iarro, dando ofertas, sendo que Iarro nunca pediu sacrifícios, e nem ofertas, assim, nem sacrifícios, tá certo? Então aqui, ele está falando, volte para mim, eu voltarei para vocês, diz Iarro, aqui não é de Senhor dos Exércitos, eles botaram isso para enganar, para confundir o povo, amados. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aqui, ó. Pode um homem roubar de Iarro? Contudo, vocês estão me roubando aqui. Ele está mostrando Terron de novo. Aqui, ó. Como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que aqui ele já está falando de Terron de novo.
Porque Yahweh nunca pediu, o que Yahweh pediu é para que cuidasse do povo, para que cuidasse dos órfãos e das viúvas, dos estrangeiros. Tá? Esse é Yahweh. Agora que Terron, ele é o que pede dízimos e ofertas. Tá certo? Que eram animais, não eram nem dinheiro, não era dinheiro. Era animais, era alimentos. Tá certo? Por quê? Porque Terron, amado, vocês têm que entender o seguinte: Terron, ele se faz passar por Yahweh. Então, ele se faz passar também por bom. Tá certo? Ele se faz passar por bom. Só que ele não é bom. E aqui ele está falando claramente para os sacerdotes, ó. Pode um homem roubar de Deus? Tá certo? Está falando para quem? Para os sacerdotes. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Aqui ele está falando para os sacerdotes. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí ele está falando da nação também, não é só dos sacerdotes, veja. Ele está falando só do povo, veja bem. Vocês estão debaixo de grande maldição. Vocês quem? Os sacerdotes. Estão debaixo de grande maldição, porque Terron é maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí ele já está falando da nação de Israel, que está roubando também. Tá certo? Tá roubando o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Mas por quê? Porque Terron que pediu na lei os dízimos e as ofertas. A oferta de Yahweh é outra. Vocês vão ver qual é a nossa oferta. Tá? No terceiro vídeo vocês vão ver isso. Que esse vídeo vai ficar bem grandinho, tá, amados? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele está falando de quem? De Terron. Ponham-me à prova, porque se vocês forem fiéis a mim, eu vou ser fiel a vocês. Só que Yahweh, ele é fiel a todos. Ele não é fiel a quem é fiel a ele, quem não é fiel, ele é infiel. Não, Yahweh, ele ama a todos igualmente, então ele é fiel a todos. A fidelidade de Yahweh é nos dando a vida, nos dando o ar para respirar, nos dando o alimento. Essa é a fidelidade dele. Agora, Terron não. Se você for fiel a ele nos dízimos, nas ofertas, ele vai ser abençoado. Se você não for fiel, ele vai te amaldiçoar. Tá? Esse é Terron. Vejam, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Aqui ele está falando já para a nação também. Ó, vocês estão debaixo de grande maldição. Vocês quem? Os sacerdotes. Porque estão me roubando. Os sacerdotes estavam roubando. Tá certo? E aqui, ó, a nação toda está me roubando. Aí ele já está falando que a nação toda está roubando a ele. Não só os sacerdotes, mas a nação toda. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Que são pragas? São essas? São os gafanhotos, né? E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, diz Terron. Tá certo? Então, se vocês forem fiel, ele vai ser fiel, ele vai abençoar. Se você não for fiel, ele vai amaldiçoar, ele não vai abençoar. Tá certo? Então, aqui, ó, impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Por quê? Porque as pragas vieram de Terron, não vieram de Yahweh. Yahweh não manda praga nenhuma para ninguém, é Terron que manda. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntaram, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Vê. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam mal, como escapam ilesos o que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito no livro como memorial, na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honraram o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Veja,
como o pai tem compaixão do filho, ou seja, tem que obedecer, tem que trazer, tem que cumprir a lei. Para ele ter compaixão, tem que cumprir a lei, tá certo? É isso que ele está dizendo aqui, isso é terrom. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, tá certo? Então aqui, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Veja, aqui está falando quem? Terrom, porque ele que destrói, ó. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre a sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Veja, quem deu a lei para Moisés foi Terrom, certo? Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos e os corações dos filhos aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amados, o que nós temos que entender aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, já tem mais de 1 hora o vídeo, tá? O que nós temos que entender é que Malaquias ele era profeta da parte de Yahweh, só que ele está mostrando quem é Terrom. Ele não veio da parte de Terrom, ele está dizendo quem é Terrom, tá certo? Então Terrom que é o Deus destruidor, que é o Deus mau, tá certo? Que é o Deus morte, desculpa aqui, amados, e não Yahweh. Então aqui vocês vejam que Terrom que está falando aqui, e Terrom falou para os sacerdotes, porque nós temos que entender que os sacerdotes vieram da parte de Terrom e os profetas da parte de Yahweh, tá certo? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui e vou gravar o 3º vídeo. Esse vídeo vai ser longo porque, né, a gente leu agora o Malaquias, a gente vai ler outros textos também, tá certo, amados? Então fique na paz de Yahushua, até mais tarde.